Olá turma, mais uma aula sobre geometria analítica e hoje nós vamos aprender a como calcular o ângulo formado entre duas retas concorrentes. Nós aprendemos recentemente as posições relativas entre duas retas e vimos que elas podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes. E caso elas sejam concorrentes, tem um caso particular de serem perpendiculares. Então, o que nós vamos ver hoje é, dada a concorrência entre elas, existe um ponto de interseção, como determinar esse ângulo agudo. Então, vamos à aula. Como vocês podem notar aqui, eu já coloquei algumas informações, Tenho a reta R, a reta S, e aqui eu coloquei as equações reduzidas das retas. Então, lembrando que a equação reduzida tem o formato y igual a mx mais n. Coeficiente angular e coeficiente linear. Então aqui a equação da reta R e a equação da reta S. E aí, como eu disse, o tema da aula de hoje é calcular esse θ, esse ângulo agudo formado por essas retas. E aí, como vocês podem notar, a gente vai se utilizar dessa fórmula. Tangente de θ é igual a m2 menos m1 dividido por 1 mais m2 vezes m1 em módulo. Então, observe que aqui na fórmula nós temos os coeficientes angulares, M1 e M2. Então, a gente vai precisar determiná-los para poder colocar aqui na fórmula, tá bom? Tem um caso particular aqui que é importante, que é o seguinte: caso uma delas seja vertical. Nós já aprendemos que se uma dessas retas ela for vertical, ou seja, ela for perpendicular ao eixo Y, não existe esse coeficiente angular. Afinal de contas, se ela é vertical, a inclinação é 90 graus e não existe tangente 90. Então, caso isso aconteça, você vai calcular o θ usando essa outra fórmula menorzinha aqui. Tá bom? Então, para ilustrar, eu trouxe aqui um exemplo que tem 3 itens e o que a gente quer nesse exemplo é justamente calcular o θ. Então, vamos lá. O item A do exemplo. Nós temos aí duas equações da reta e nesse caso aqui elas estão aparecendo na forma geral, mas o que eu preciso é a forma reduzida. Então o primeiro passo é colocar na forma reduzida. Então vou utilizar aqui a primeira equação, que é 2x menos y mais 1 igual a zero. A gente aprendeu recentemente a como mudar de uma forma para outra, No caso da equação reduzida, basta isolar o y. Então nós temos que menos y é igual a menos 2x menos 1. Mudando os sinais, nós temos que y é igual a 2x mais 1. E dessa forma eu consigo determinar quem é m1 e n1, respectivamente 2 e 1. Se bem que, como vocês podem notar, esses valores aqui, os coeficientes lineares, não me interessam. Portanto, o m1 é igual a 2. Então, vou proceder da mesma forma para achar quem é o M2. Então, a outra reta do item A é 3x mais y menos 2 igual a zero. Portanto, y é igual a menos 3x mais 2. E dessa forma, o coeficiente angular, que eu chamei de M2, é menos 3. E agora a gente coloca aqui nessa fórmula e acha quem é o θ. Então vamos lá. Estou usando essa fórmula, gente? Então nós temos que a tangente do θ, que é o que eu quero descobrir, é m2 menos m1, ou seja, menos 3 menos 2, sobre 1 mais m2 vezes m1, ou seja, menos 3 vezes 2. Em módulo, claro, Esse resultado não pode ser negativo, daí a importância de você não esquecer do módulo. Então, tangente de θ é igual, menos 3 menos 2 é menos 5, sobre 1, aqui dá menos 6, que é igual ao módulo de menos 5 dividido por menos 5. Afinal de contas, 1 menos 6 é menos 5. Portanto, tangente de θ é igual, menos 5 dividido por menos 5 dá 1. E o módulo de 1 é o próprio 1. Portanto, tangente de θ é igual a 1. Como é o θ que eu quero, basta você lembrar aí dos ângulos notáveis,
O ângulo de 45 graus tem como tangente o número 1. Portanto, θ é 45 graus. Então, descobrimos o ângulo formado entre essas duas retas. Tá bom? Vamos para o item B. O procedimento, já deu para vocês perceberem que é análogo, né? Eu vou tentar fazer isso aqui. No entanto, observando aqui as equações do item B, nós temos essa equação aqui, ó. X menos 5 igual a zero. Observe que aqui não apareceu a variável y. Quando isso acontece, significa dizer que a reta é vertical. Tá? Essa equação aqui, que é equivalente a x igual a 5, é uma reta vertical passando pela abscissa 5. Então, ela sendo vertical, uma delas sendo vertical, a gente se utiliza disso daqui. Então, basta achar o coeficiente angular dessa primeira reta, já que essa não possui. Então, nós temos que raiz de 3x menos y mais 2 igual a zero. Então, vamos lá. Isolando y, menos y igual a menos raiz de 3x menos 2. Mudando todos os sinais, para ficar somente com y aqui, né? Então, fica raiz de 3x mais 2. Portanto, o coeficiente angular M1 é raiz de 3. Colocando nessa expressão aqui, nós temos que tangente de θ é igual ao módulo de 1 sobre raiz de 3. Tá? Que é o próprio 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, né? Então, nós temos que tangente de θ, é só racionalizar isso daqui. Lembrando que para racionalizar, você multiplica numerador e denominador pela própria raiz. Portanto, tangente de θ é 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Tá? Você pode procurar lá em qualquer tabela trigonométrica e vai achar que o θ é 30 graus. Tá bom? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, encontramos o ângulo formado entre essas duas retas. Tá? E para finalizar, vamos para o terceiro item. E aí nenhuma delas é vertical, o procedimento é análogo ao do item A. Então vamos lá, primeira equação, 2x menos y mais 5 igual a zero. Menos y igual a menos 2x menos 5, y igual a 2x mais 5. Portanto, o M1 é igual a 2, coeficiente angular. Segunda equação da reta, x mais 2y menos 9 igual a zero. Então, nós temos 2y igual a menos x mais 9. Passo 2 dividindo, né? Então, fica menos x mais 9 sobre 2. Como o 2 é denominador aqui e aqui, então nós temos que o coeficiente angular M2 é menos 1, que é o coeficiente desse x aqui, sobre 2, ou seja, menos 1,5. Tá? Um detalhe antes da gente prosseguir é o seguinte. Você pode pegar aqueles valores e colocar aqui. No entanto, você vai perceber, na hora que você fizer as contas como eu fiz aqui, que esse denominador vai dar zero, o que não pode acontecer. Tá? A gente sabe que o denominador não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Então, consequentemente, esse ângulo vai ser um determinado ângulo cuja tangente não existe. A gente já sabe que ângulo é esse, é 90 graus. Mas aí a gente pode perceber isso sem ter que escrever essa indeterminação, né, um certo valor dividido por zero. A gente pode perceber isso lembrando das posições relativas. Lá nós aprendemos que quando você multiplica os coeficientes angulares das retas e dá menos 1, é porque elas são perpendiculares. E isso vai acontecer aqui. Se você multiplicar o M1 pelo M2, você terá 2 vezes menos 1,5, cujo resultado é menos 1. Quando isso acontece, as retas, se você chamar, por exemplo, de RS, elas são perpendiculares. E, consequentemente, o θ é 90 graus. Tá bom?
Espero que vocês tenham entendido. Até mais.